Você não precisa de muito para conseguir criar um projeto de comunicação eficiente. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como com um recurso simples você consegue criar um resultado bem interessante e bem efetivo. A ideia do projeto eu vi uma campanha da Visa quando eu estava dando um rolezinho no shopping. Eu tinha ficado de voltar lá para tirar uma foto do material, acabei esquecendo, mas eu lembro mais ou menos como era e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como você pode reproduzir esse mesmo resultado. O que você vai ter como resultado final é esse resultado que você está vendo aí na tela, com um efeito que é muito fácil de fazer usando o CorelDRAW. E é claro, a gente vai aprender também algumas técnicas de composição, de layout e também utilização de grids dentro do CorelDRAW. Então vamos lá para o nosso tutorial. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar o CorelDRAW X8, mas se você tem uma versão mais recente, 2017, 2018, você vai conseguir reproduzir o efeito sem problema nenhum. Eu não tenho certeza se os recursos que eu vou mostrar aqui estão, alguns ajustes na verdade, na hora de fazer o efeito, eu não sei se eles estão presentes nas versões anteriores, X7, X6. Mas se você tem a X8 para frente, você com certeza vai conseguir reproduzir o que eu vou te mostrar aqui. O primeiro passo é criar o nosso novo documento e nesse caso a gente vai criar um banner. Geralmente a gente trabalha com um banner em tamanhos proporcionais, algo que eu já mostrei como fazer nessa live que eu vou deixar aí no card e vou deixar no link aqui na descrição também, vale a pena você dar uma lida. Eu já fiz alguns testes e o meu trabalho ele vai ter 210 por 310 milímetros, então seria algo aí em torno de 2,10 metros por 3,10 metros, tá? Então 2,10 metros de largura por 3,10 metros de altura, considerando que eu estou utilizando 10% do tamanho final do meu projeto, a impressão nesse caso de 10% a 300 dpi, quando aumentar para o tamanho final vai ser então um material de 2,10 metros por 3,10 metros a 30 dpi, né, porque é 10%, tá certo? Então criando nessas configurações aqui, se você não manja nada disso, recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo que eu já deixei linkado aí, ok? Fazendo essas configurações, utilizando o perfil de cores CMYK, o padrão de cores aqui vai ser o Fogner 39, que é uma configuração aí padrão, né, para a gente ter um resultado mais ou menos satisfatório. É só clicar no OK e a gente vai começar a criar o nosso projeto. O primeiro passo é inserir as margens no nosso projeto para deixar ele mais bonitinho. Nesse caso aqui, eu vou deixar a margem para que eu possa delimitar onde os meus textos vão ficar posicionados e também o elemento de imagem. Para isso eu vou configurar aqui no CorelDRAW o distanciamento para 10 milímetros, tá? O deslocamento de teclado. E aí, aqui em alinhar A, eu marco a opção alinhar as diretrizes e me garanto aqui, né, que a opção alinhar a página também está habilitada. Vou arrastar uma linha guia aqui para a borda da página. Quando o CorelDRAW encaixar ali na borda, eu solto o clique e pressiono para baixo no meu teclado direcional, fazendo então com que essa minha linha guia se desloque 10 milímetros para baixo. Eu vou deslocar ela 20 milímetros, eu acho que 20 milímetros fica mais legal, tá? Então 20 milímetros para baixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ao invés de 10, vamos colocar aqui 15 milímetros, pronto. Então 15 milímetros para baixo, dá em torno de 15 centímetros se a gente levar em consideração a nossa taxa de 10%. Faça a mesma coisa para todos os lados, é só puxar a linha guia e ir pressionando, né, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, para ir posicionando as minhas linhas guias nas laterais, nas 4 laterais do meu documento. O próximo passo agora é desenhar o elemento principal que vai compor a nossa cena. E ele nada mais é do que um efeito de mistura que pode ser criado no CorelDRAW facilmente. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo mais ou menos nessa posição aqui, olha, um pouquinho do meio para baixo, na largura das minhas margens. Vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para fazer uma cópia desse objeto. Deixa eu voltar aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, prontinho, copiou, e um Ctrl V para fazer a cópia. E eu vou arrastar ele aqui para baixo, olha só, colocando ele aqui na extremidade inferior da minha margem do meu documento. Em seguida, esse objeto de baixo eu vou diminuir ele bastante para ele ficar bem pequenininho, mais ou menos aqui, olha só. Vou dar um F4 para eu ver aí de longe como foi que ficou o meu efeito. A gente vai fazer alguns ajustes depois, mas por enquanto o que a gente precisa é isso. Agora vem o segredo. Você vai ativar aqui no CorelDRAW a ferramenta de mistura. Ela está disponível no mesmo grupo da ferramenta de sombra, nas versões anteriores na ferramenta de transparência, mas a ferramenta é misturar. No CorelDRAW X8, né, elas estão em formato de círculo, mas as versões anteriores eram os quadradinhos laranjas, tá? Clica aqui em misturar e você vai simplesmente arrastar clicar em cima do retângulo maior e arrastar aqui para o retângulo menor e você vai ter esse efeito de mistura aqui entre os objetos. Feito isso, o próximo passo é muito simples. Pega a ferramenta seleção, tira a seleção dos objetos
e aí você clica aqui no primeiro objeto na parte de baixo. Apenas ele vai ficar selecionado. Nesse caso, a nossa mistura não está selecionada, tá? Só o objeto original. E aqui na barra de propriedades do CorelDRAW, você vai mudar a rotação para 180 graus. Pressiona o Enter e olha o que vai acontecer. O seu elemento vai girar 180 graus no próprio eixo, é claro, né? O eixo central. E ele vai fazer essa mistura meio que invertida aqui entre os elementos. Depois, o que você pode fazer é clicar no meio em qualquer uma das formas intermediárias da sua mistura para que o CorelDRAW passe a exibir aqui em cima justamente as opções de mistura. Nas opções de mistura, o que você pode fazer é controlar a quantidade de etapas de mistura, nesse caso está 20, você pode colocar mais, até eles ficarem mais ou menos próximos, tá? Aqui ficou em torno de 29, vou colocar 30, né? E aqui do ladinho, olha só, na opção de rotação, você pode modificar a rotação da mistura. Então a gente vai colocar aqui alguns graus para fazer a nossa mistura rotacionar um pouquinho. E depois, aqui colocou 15 graus, tá? Você vai marcar essa opção aqui, olha só, loop de mistura. E eu acho que é essa opção que eu não tenho certeza se é essa opção que não está presente nas versões anteriores. Mas me corrija se estiver errado, tá? Se essa opção está presente na X7, na X6, mas na X8 ela está aqui, loop de mistura. E olha o que acontece, o efeito vai se misturar, meio que rotacionando durante a transição. E dessa maneira a gente já cria o nosso efeito de maneira quase que completa. Ainda que com a parte intermediária selecionada, você vai expandir aqui essa opção, olha só, mistura. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só, a aceleração da mistura, a aceleração do objeto. Selecionando essa opção, você vai aumentar um pouquinho aqui a aceleração para a direita, olha só, de maneira que você cria um efeito um pouco diferente. Pode ser para a direita ou para a esquerda, dependendo do resultado que você ache mais interessante, tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui para a direita. Deixa eu ver, não, acho que para a esquerda fica mais legal. Prontinho, olha só. Então a gente vai ter essa mistura em rotação dos nossos objetos. Para deixar um efeito mais legal, eu vou selecionar só esse carinha aqui de baixo e diminuir um pouquinho mais a altura dele, para ele ficar um pouquinho mais fininho, olha só. E o resultado vai ser esse aqui. Você pode ainda aumentar um pouco mais aqui a quantidade de intermediários, vou colocar 35, eu acho que 40, não, vou colocar 35 aqui que eu acho que está legal. Prontinho, 35, vou aumentar um pouquinho mais esse retângulo aqui de cima para deixar os intermediários maiores. E olha aí o resultado, a gente já vai ter o nosso efeito de mistura. Por enquanto, isso é o que a gente precisa no efeito de mistura. O próximo passo agora é pegar a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo na área que sobrou na parte de cima, até ela encostar aqui no retângulo menor na parte de baixo. Assim a gente tem uma moldura que vai ser utilizada para a gente inserir a foto do nosso banner, da nossa campanha publicitária. Eu vou arrastar um pouquinho mais para baixo esse retângulo maior, para que eu tenha um espaço aqui na parte de cima da imagem um pouco maior. Agora nós vamos preparar esses elementos que a gente acabou de desenhar para receber a imagem do nosso projeto. E para isso você vai fazer o seguinte, você vai clicar sobre os intermediários aqui da sua mistura, observe que ele ainda é o efeito de mistura, então você vai assinar o atalho de teclado Ctrl+K, para que esse efeito de mistura seja quebrado e convertido em objetos individuais. Depois de fazer isso, você pode selecionar o retângulo maior e os retângulos menores aqui embaixo, tá? Segurando o Shift. Você observa que eles todos ficam agrupados, com exceção dos dois menores aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então. Clica e arrasta para selecionar todo mundo que está embaixo, prontinho. E aí você segura o Shift e seleciona o que está em cima. É só dar um Ctrl G para agrupar e pronto, a gente já tem a nossa moldura para que a gente possa inserir a nossa imagem. Eu vou utilizar para essa peça duas imagens que eu baixei no Pexels. O link para fazer o download das imagens está aí embaixo. Além, é claro, do logotipo do Visa. Eu vou deixar o link para download do logotipo também aqui embaixo. A primeira imagem que eu vou pegar é essa aqui. Eu vou arrastar ela para dentro do CorelDRAW, prontinho. E é só fazer o ajuste. Vou dar um F4 para eu ver de longe. Vou clicar e arrastar com o Shift selecionado para diminuir proporcionalmente. Vou dar mais um F4. E depois que eu tiver a imagem mais ou menos no tamanho que eu quero, eu vou clicar com o botão direito sobre ela. Com o botão direito, tá? Enquanto eu seguro o clique direito, eu posiciono o meu cursor do mouse em cima do meu retângulo e aí eu solto o botão direito. E aí ele vai me perguntar aqui, né, se eu posso colocar essa opção em Power Clip dentro. Uma outra maneira de você colocar Power Clip é você selecionar o objeto, clicar aqui em Efeitos e aí você vem aqui em Power Clip, cadê? Eu acho que é aqui em Objeto no CorelDRAW X8. Está aqui, ó. Power Clip, colocar dentro do recipiente e aí você clica aqui no retângulo que vai dar na mesma. Agora o que a gente vai fazer é segurar a tecla Ctrl e clicar sobre esse objeto que recebeu o Power Clip
para você entrar na edição dele e fazer os ajustes na posição e no tamanho da imagem. Então eu vou colocar aqui a minha imagem de maneira que ela ocupe toda a área ali do meu efeito de mistura, tá? Eu vou colocar a minha imagem em uma posição aqui mais valorizada, que apareça o cartão de crédito na mão dela, tá? Apesar de ser amarelo, né? Os cartões da Visa geralmente são azuis, mas a gente deixa assim, não tem problema. Posicionando a imagem, vou dar um F4 aqui para ver ela enquadrada. É só segurar a tecla Ctrl e dar um clique do lado de fora e olha aí o resultado, que bacana. Eu vou selecionar essa imagem, ou melhor, esse grupo de objetos, né, que é o meu recipiente, e vou retirar esse contorno preto, clicando com o botão direito aqui na opção sem cor. E olha só que show de bola o nosso resultado, ok? Fazendo isso, a gente pode partir para a adição dos elementos de texto do nosso projeto. Antes, a gente vai construir um grid para servir de referência para a gente posicionar esses elementos. Eu poderia ter construído o grid antes, mas eu posso colocar depois também. Nesse caso, como eu tenho uma imagem que ocupa exatamente a área limite do meu projeto, ele não faz muita falta no começo, mas agora eu vou precisar dele para reposicionar os meus elementos. Para desenhar um grid no CorelDRAW é muito fácil. Ative a ferramenta Papel Gráfico, que está aqui no grupo Polígono, tá? É só clicar e segurar, e você clica aqui em Papel Gráfico. Com a ferramenta ativa, você vai configurar aqui em cima uma grade de 4 linhas por 5 colunas. Aí você vai me perguntar, tá, Lilt, mas como é que eu sei que eu tenho que usar 4 linhas por 5 colunas? Eu testei antes, tá? Nada disso foi descoberto por acaso. Eu não coloquei 4 por 5 e pronto, deu certo. Não, eu fiz alguns testes antes, criei alguns grids modulares, que a gente chama, que é esses grids que mais parecem uma tabela, de 3x3, 4x4, 5x5, 5x4, e esse aqui foi o que me deu o melhor resultado com relação ao posicionamento dos elementos. Então, 4 linhas e 5 colunas, aí você clica aqui exatamente desenhando uma grade, né, nos limites da área de segurança na margem em que a gente delimitou. Feito isso, a gente já tem aqui a nossa grade. A gente pode arrastar as linhas guias a partir da régua, mas eu vou te ensinar um segredo mais legal. Abra o gerenciador de objetos, que é essa janelinha aqui, clicando em janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos, e depois que você desenhar a sua grade, né, o seu grid aqui com a ferramenta Papel Gráfico, você pega aqui esse grupo de 20 objetos que representa essa grade e arrasta aqui para baixo, olha, ou para a camada de linhas guias da página principal, ou você pode soltar aqui na camada de linhas guias da página 1. Como eu vou querer que essa grade se repita nas demais páginas dos meus projetos, eu vou criar outros banners seguindo a mesma estrutura, então eu vou soltar aqui embaixo, olha, linhas guias para todas as páginas. Pronto, é só dar um zoom aqui para quebrar esse probleminha do zoom aí, né, que ele acabou ficando preto, mas se dá um zoom ele volta a ficar azulzinho e pronto, virou linha guia. Agora, para evitar que você selecione por engano essas linhas guias, é só você clicar aqui, olha só, nesse cadeado para bloquear essas linhas guias, e aí não dá mais para selecionar elas, você vai conseguir apenas trabalhar. Antes de continuar, eu vou deixar uma dica aqui para você. Se você quiser aprender mais a fundo sobre como utilizar o CorelDRAW para criar os seus projetos gráficos, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para o meu curso de CorelDRAW lá na Suite Criativa. A Suite Criativa é a minha escola oficial, a escola oficial do Clube do Design, onde você pode aprender aplicativos de verdade com foco aí no desenvolvimento de projetos gráficos reais. Clica no link, confere o curso para você aprender ainda mais segredos do CorelDRAW, ok? Vamos lá. Bom, depois então de criar a minha linha guia, a gente vai posicionar os nossos elementos de texto. Eu vou pegar aqui a ferramenta de texto pressionando o F8, vou clicar na tela e vou colocar aqui sempre com você, na verdade, né? Sempre com você foi eu coloquei ali no exemplo que eu havia criado. Bom, vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou mudar a fonte aqui para a fonte Open Sans Extra Bold. Essa fonte você encontra gratuitamente na internet, eu vou deixar o link também para download aqui na descrição. Vou posicionar ela exatamente no meio aqui, olha só, no centro desse retângulo aqui da minha linha guia. E aí com a tecla Shift, né, eu vou aumentar ele um pouquinho mais e aí arrastar ele para o lado aqui, sempre colocando ele no centro, tá? Ele tem que ficar aqui, olha só, no centro desse objeto, prontinho, e depois eu seguro o Ctrl e arrasto ele para o lado da linha reta para ele ficar alinhado aqui lateralmente. Então ele está bem no meio desse retângulo. Se você tiver dificuldade, você pode desenhar um outro retângulo aqui por cima, olha só, para você ter uma referência. E aí você seleciona o texto, segura o Shift, seleciona o retângulo que você desenhou e pressiona o E, né, para alinhá-los no centro vertical. Agora está no centro, né? Vou dar um delete aqui e olha só, eu vou ter esse
efeito de texto aqui, tá certo? Para você exibir, mostrar ou ocultar as linhas guias no seu documento, é só clicar nesse ícone de olho aqui, olha só, você vai ter esse resultado, tá certo? Bom, o próximo passo agora é adicionar o logotipo do Visa, né? Deixa eu pegar aqui o logotipo, prontinho, colocar ele aqui dentro. Ok, vamos lá, vou dar um ok aqui no gerenciamento. Vou posicionar ele nessa posição aqui e deixar ele um pouquinho menor. Eu posso deixar ele no tamanho de um dos módulos aqui do meu grid, olha só, mais ou menos assim. Acho que fica interessante, né? E para ficar mais legal, ao invés de posicionar no meio, eu posso utilizar o grid aqui embaixo, olha só. Então, o meu grid de referência acaba servindo justamente para eu posicionar os meus elementos sobre essas linhas guias aí. E olha aí o resultado do nosso projeto. É uma peça simples, tá certo? Deixa eu colocar um retângulo aqui do tamanho da página, só para a gente ver de longe. É uma peça simples, mas que tem aí uma pegada muito elegante, é muito fácil de fazer, é claro. Deixa eu copiar aqui o azul do Visa e colocar aqui. Eu nem sei se pode fazer isso com a cor do Visa, né? Já que é a cor da marca. E deixa eu aumentar um pouquinho mais esse texto aqui também, para ele ficar mais bonitão. Prontinho, F4, e olha aí o nosso resultado, tá certo? E aí, a partir dessa estrutura, a partir dessa composição, você pode derivar outros banners, outras peças. Eu vou adicionar uma nova página aqui no CorelDRAW, clicando aqui na opção para adicionar uma nova página. Vou copiar toda essa galera aqui, tá? Dando um Ctrl A para selecionar todo mundo, dar um Ctrl C para copiar, e aqui na próxima página dou um Ctrl V, e eu só preciso trocar a imagem. Vou clicar com o botão direito, extrair o conteúdo para remover essa imagem e apagar ela de lá de dentro. Aí eu vou pegar aqui agora a minha outra imagem que eu já tenho aqui preparada, colocar ela aqui dentro e pronto, é só diminuir, ok? Eu arrasto com o botão direito, solto ali em cima, Power Clip dentro, e aí a gente vai fazer os ajustes, né? Segura o Ctrl, clica em cima do Power Clip para entrar na edição, ajusta o tamanho da imagem, e aí posiciona aqui em uma área que fique mais valorizada aí as sacolas, enfim, a posição dela. Vou colocar mais para cá, prontinho, e olha só o resultado, a gente vai ter isso aqui. Deixa eu puxar mais para dentro, prontinho, ok? E olha aí o resultado, a gente tem esse banner. Você pode ainda adicionar um retângulo, dando 2 cliques aqui na ferramenta retângulo, e pintar esse retângulo de fundo com uma cor diferente, por exemplo, o próprio azul da Visa, né? E aí você pode depois, a partir dos objetos aqui, desagrupar o logotipo, pintar de branco. Deixa eu pintar aqui o logotipo de branco. É claro que isso depende de como a marca pode ser usada, mas olha aí o resultado do outdoor em azul, e olha aí que show de bola, tá certo? E aí é só você baixar um mockup maroto para você fazer a apresentação da proposta para o seu cliente, e o resultado é exatamente esse que você está vendo aí na tela, né? Você tem 2 exemplos de banner, né? Uma lona aí que pode ser aplicada em estandes, em penas ou em porta-banners, enfim, fica aí de acordo com os critérios do projeto, mas é um resultado muito simples, muito fácil de fazer, e de quebra você utiliza alguns conceitos bem singelos, né, de design, como composição, né, como a construção do layout e a utilização de grids. Depois do projeto terminado, converse com a gráfica para que eles te indiquem qual é o melhor formato para fechamento do arquivo, geralmente em PDF, né? É só fazer a exportação em PDF X1A. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Deixa eu salvar aqui como efeito Visa 2, tá? Geralmente, tá? Na maioria das gráficas que se prezem, eles vão pedir que você exporte o projeto em PDF X1A. Então você vem aqui em Arquivo, Publicar em PDF, e aqui você modifica aqui a predefinição para PDF X1A e clica aqui em Salvar, tá? Quando aparecer a janelinha de predefinições, ele já salvou, né? No CorelDRAW, a janela de predefinição é na hora do salvamento. Deixa ele terminar de salvar aqui. Está fazendo a exportação. Prontinho, terminou de fazer a exportação. Deixa eu ver lá o resultado na página. Vamos ver aqui. Olha só, ficou com 18 megas o meu arquivo em PDF X1A. É só abrir e você vai ter esse resultado aqui. Olha só, um PDF prontinho para a impressão, tá? Geralmente as dúvidas que surgem depois que eu exporto um PDF de banner, né? A maioria das pessoas perguntam, e muito provavelmente você vai perguntar aí nos comentários, tá? Lilt, eu criei o projeto com 10% do tamanho. Eu preciso exportar ele no tamanho final, ou seja, no tamanho real, na hora que eu vou fazer a exportação? Não faz muito sentido, né? Se você criou ele com 10% do tamanho, você vai exportar ele também com 10% do tamanho. Isso porque quem faz o dimensionamento na hora da impressão, geralmente é o birô que vai fazer a impressão, ou a empresa de comunicação visual, ou a gráfica.
Então, exporta o PDF no tamanho original, tá? Nesse caso aqui, 21 por 31 centímetros, né? 210 por 310 milímetros, então 10% do tamanho final. E aí você manda o PDF para a gráfica e lá na gráfica você fala, olha, esse projeto aí foi feito com 10% do tamanho, então o tamanho dele final, o tamanho impresso, é 2,10, tá? 2,1 metros por 3,1 metros. Então esse vai ser o tamanho final. Então lá a empresa de comunicação visual vai aumentar para o tamanho final de saída e imprimir na resolução do equipamento. É óbvio que isso são apenas recomendações. Quem deve lhe instruir sobre a melhor maneira de finalizar o projeto para impressão é quem vai imprimir. Então não adianta eu te falar isso aqui se quem vai imprimir utiliza um outro processo, tá certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do resultado. Eu vou deixar esse arquivo aqui para você baixar aqui na descrição, tá? Vai estar o link disponível para todos os materiais que a gente utilizou. E se você gostou, não se esquece de colocar aqui embaixo, tá? O seu like, de clicar na verdade no like. Utilize os comentários para tirar qualquer dúvida e clica no compartilhar. Clica aí no compartilhar, compartilha no seu perfil do Facebook, isso me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.